meus amados queridos, graça e paz. Temos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos aqui através do Porções Diárias da Palavra. Eu chegando até você com um versículo da Palavra de Deus que tanto nos abençoa, nos edifica, nos auxilia na nossa caminhada. Eu quero então aqui compartilhar com você o texto que está no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3. E a palavra do Senhor diz para nós o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Aqui está a palavra de Deus, queridos, não é diante de uma situação tão adversa, né? O livro do Apocalipse é escrito para o encorajamento, para o fortalecimento dos cristãos que estão sendo perseguidos, estão enfrentando as adversidades, situações das mais diversas, igrejas que estavam já deixando de viver plenamente a vida cristã, a vida de submissão e obediência ao Senhor, abandonando a caminhada. Então havia muitos motivos para que o livro do Apocalipse fosse então escrito. E a palavra de Deus está dizendo que bem-aventurado aquele que lê. Então, aquele que lê o Apocalipse, aquele que lê esta carta, ele será feliz. Ele será feliz, porque ao ler este livro, ao ler o livro do Apocalipse, ele será então feliz porque receberá o encorajamento, receberá o fortalecimento, terá as orientações para seguir a vida, né? Seguir a vida cristã e o enfrentamento de todas as adversidades. Porque, principalmente, o livro do Apocalipse é livro de triunfo da igreja, é o livro da vitória, é o livro da consumação da história. Então, aquele que lê, ele é feliz. Também está dizendo que felizes são aqueles que ouvem as palavras que estão escritas no livro do Apocalipse, na Revelação. Você pode imaginar aquelas pessoas sendo perseguidas de toda forma. Sabemos que este tempo, né, de perseguição, né, então tinha sido muito complicado, muito difícil para a igreja, né, quando João estava preso lá na ilha de Patmos, né, quando nós temos cristãos que foram caçados, mortos, decapitados, queimados na fogueira, né? Então havia todo tipo de situação complicada e agora então eles estão recebendo o encorajamento. Então a pessoa, quando está ouvindo a leitura do livro do Apocalipse, ele então recebe, né, o consolo, o refrigério, a certeza da vitória. E assim então aquele que ouve as palavras do Apocalipse também são felizes. E nós temos um terceiro aspecto importante, né? Aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras e também aqueles que guardam, né? Está dizendo aqui que também são felizes aqueles que guardam aquilo que está escrito, as palavras que estão escritas no livro do Apocalipse. E assim, importante, né, quando a pessoa pode colocar na prática, não apenas ouviu, não apenas conheceu, não apenas sabe, né, como deve se comportar, como que deve agir, o que deve fazer e como deve fazer, mas a palavra de Deus está dizendo que é a ideia de guardar, é a prática, né? Guardar a palavra. Quando Jesus fala da grande comissão, ele diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. Então, a ideia não é só da aprendizagem, não é só a questão do conhecimento em si, né? Mas é a questão também de poder colocar na prática. A igreja do Senhor Jesus, chamada para colocar na prática a palavra de Deus. O livro do Apocalipse é um livro prático, né? Quando nós temos as cartas endereçadas às igrejas, e aqui fala de todas as igrejas, de todas as épocas, e a carta endereçada à igreja do Senhor Jesus, e o Senhor sempre tem ali uma convocação, chamamento, né? Olha, veja onde você errou, volta, arrepende, muda de atitude, e aí sempre tem o direcionamento. E quando aqueles irmãos, ao ouvirem o Apocalipse, a leitura do texto, também colocando na prática. Esta é a orientação para nós, irmãos queridos, amados do Senhor,
né, quando nós também temos esta mesma responsabilidade de ler, de poder ouvir e de também guardar, e no sentido de colocar na vida prática. É para nós uma bênção. Livro do Apocalipse, em meio a tantas pessoas que ficam tentando descobrir o futuro, querendo saber o que vai acontecer, como que vai acontecer, em um tempo em que tantas pessoas descaracterizam, desconstroem a Escritura Sagrada, e aí nós temos a palavra de Deus revelada para dizer para nós o que vai acontecer, como que vai acontecer e o que nos espera, não é? É o triunfo da igreja, é a vitória, é a garantia que nós temos da certeza da nossa eternidade com o Senhor Jesus. Está dizendo, o fim está próximo. Calma, não se desespere, não se angustie, não se entristeça. Daqui a pouco tudo isso vai passar e nós vamos desfrutar daquilo que é a realidade plena, o estado glorioso, né? O estado glorificado. Seremos semelhantes a Jesus. Deus abençoe você através desta palavra bendita do Senhor. Um grande abraço. Vamos orar. Querido Deus, Senhor amado, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esta revelação tão especial, Deus, para nós. Obrigado pelo encorajamento. Obrigado pela edificação. Obrigado pelo consolo, pelo refrigério. Obrigado pelo auxílio, Deus, no tempo da adversidade. O Senhor está conosco. O Senhor nos ajuda. O Senhor segura na nossa mão. O Senhor dirige os nossos passos. O Senhor fortalece a nossa fé. Abençoa, Deus, a tua igreja, eu te peço. Deus, muito obrigado pelo livro do Apocalipse revelado para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, querido.